Olá, hoje eu vou falar de Eclesiastes 7, que fala uma comparação da sabedoria e a loucura. E começa da seguinte forma: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aqui em Eclesiastes 7, embora as observações sejam feitas realmente a partir de comparações extremas, isso é, mostrando o oposto de um acontecimento em relação ao outro, Salomão mostra a maior verdade que existe debaixo do sol e sobre a terra, que é a realidade dos sentimentos e da vida do homem. Quando ele diz no iniciar que melhor é a boa fama do que um unguento precioso, ele diz que melhor é ter um nome respeitado, uma vida em que a pessoa não tem nada do que se envergonhar, do que depois ter que cuidar das feridas da alma e do corpo, pela má reputação e as más ações que essa pessoa cometeu. E ao dizer o dia da morte melhor do que o dia do nascimento, é porque com a morte a pessoa encerra todas as suas ações, as quais ela veio a este mundo e cumpriu, boas ou más, enquanto no nascimento paira a apreensão de qual será o tipo de vida que o novo ser humano que chega, ele enfrentará. E o que será que ele terá que passar? E ao dizer que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali é possível se ver quais foram as pessoas que realmente valorizaram aquela que faleceu. Ali é possível ver e analisar o verdadeiro fim de todas as pessoas, com uma celebração que é a despedida. O corpo de todos os homens, ele irá para o mesmo lugar, o pó da terra. Seja rico, seja pobre, seja nobre, seja plebeu. A diferença está no destino do espírito e da alma de cada um, onde será o seu destino eterno. No entanto, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento em que a pessoa está sendo velada, só comparecem ali as pessoas que realmente se importaram com aquela pessoa em vida. Porque quem era amigo só nas coisas boas, com certeza ali não estarão. E continua Eclesiastes: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. E ele continua que na casa do luto só comparece ali aqueles que realmente se importaram com a pessoa que partiu e com os seus familiares, aqueles que aqui ficaram. E ali não há bebidas, não há regalias disponíveis, de modo que se ajuntam as pessoas que desfrutaram das bebidas e das comidas gratuitas. Não, essas não estão ali. Ali só comparecerá aqueles que tiveram e ainda estão disponíveis para oferecer uma palavra de apoio, um ombro amigo para aqueles que ficaram. E quando o sábio repreende, ainda que sejam duras palavras, essas são ditas visando o bem daqueles que a ouviu. Já a canção do insensato, esta cai em qualquer ouvido. A sua mensagem não passa de palavras jogadas ao vento. Dela, nada de bom se aproveita, dessas canções que são feitas pelo insensato. Elas servem apenas
para o momento em que se ouviu e nada mais. E continua: verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que este? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Nessa parte, Salomão explica que nem um homem sábio, um homem de muito conhecimento e que procura andar corretamente, é capaz de agir como doido, ele é capaz de agir como doido, como uma pessoa maluca, quando ele está angustiado por algo ou se sentindo sufocado ou oprimido por alguém. E o suborno, este é capaz de deturpar e perverter o coração dos homens, distorcendo o certo pelo errado. E isso acontece desde os tempos passados. Sendo assim, ninguém deve considerar que os dias anteriores eles foram melhores do que os atuais, porque os problemas que assolam a vida do homem, embora sejam diferentes, todos provêm de uma mesma raiz: a opressão, a arrogância de uns sobre os demais. Sendo assim, não há algum tempo melhor do que outro para a existência humana, pois melhor mesmo é o homem que adquire a sabedoria e consegue deixar o conhecimento como herança aos seus. Isso trará maior proveito à sua descendência. E isso porque a sabedoria, além de proteger a pessoa que a tem, possibilita a pessoa, ao homem, a viver os seus dias mais tranquilos, sossegados e fartos sobre a terra. E diz Eclesiastes: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Nessa parte aqui, Salomão declara a incapacidade do homem em modificar qualquer coisa que Deus tenha planejado para ser ou acontecer sobre a face da terra, tanto na vida do homem, seja como nas demais obras da sua criação. Dito isso, Salomão aconselha ao homem a aproveitar os dias bons que tem sobre a terra. E quando os dias maus vierem, os dias de tribulação chegarem, ele se lembre de agradecer, porque Deus cuidou dele e nos dias bons e vai cuidar deles nos dias maus. O cuidado de Deus é sobre a vida da pessoa, pois inclusive os dias maus, eles também só vieram sobre a vida do homem, porque Deus permitiu que eles viessem, seja para lhe trazer arrependimento de qualquer erro que ele cometeu, como para lhe trazer um novo ensinamento sobre o agir de Deus, porque nada na vida do homem acontece por acaso. E nós vamos ver uma nova parte que vai falar sobre a moderação em tudo, mostrando o quanto ela é boa. E Eclesiastes diz: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morreria fora do tempo. Bom é que retenhas isso e também daquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus
de tudo isso sai ileso. A sabedoria, ela fortalece ao sábio, mas do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração em todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo e amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Nessa parte aqui de Eclesiastes 7, Salomão expõe que pelo que ele observou nos seus dias sobre a terra, e que tudo quanto o homem fizer na vida, isso deve ser feito com moderação, de forma comedida, criteriosa e equilibrada. Isso porque se o homem procurar se mostrar muito sábio, muito justo, toda a sabedoria acumulada e toda a exigência pelo cumprimento da justiça e sabedoria que ele impõe sobre si mesmo, ela trará um peso, e esse peso poderá levá-lo, inclusive, à morte antes do tempo. Ele poderá sucumbir ao peso do cumprimento da justiça, da sabedoria que ele ajuntou. E da mesma forma, Salomão expõe que ele observou que há muitos homens perversos que teve seus dias prolongados sobre a terra. Sendo assim, a melhor postura a ser adotada pelo homem é ter uma vida comedida. Ele não deve ser perverso, contudo, o ajuntar de sabedoria, toda a exigência de justiça que ele tiver deve ser feita de forma criteriosa, levando em conta a fragilidade da vida. E dá um conselho muito importante do homem não se ater às palavras que alguém fala dele. Porque se ele for levar em conta tudo aquilo que ele disser, ele vai ouvir maldições que ele não precisava ter ouvido. E ele esquece que muitas vezes ele, inclusive, foi uma das pessoas que por algum motivo ou outro possa ter amaldiçoado alguém ou ter maldizido a vida de uma pessoa. Todos cometem as mesmas falhas e estão sujeitos a cometerem os mesmos pecados. Por isso que a moderação em tudo, ela é boa. E há uma nova parte em Eclesiastes que fala sobre a avaliação da mulher enganosa. E começa dizendo: tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer, a investigar, a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. Achei coisas mais amargas do que a morte, a mulher cujo coração não rende são rede e laço, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Depois de todo o conhecimento adquirido por Salomão, depois de toda aquela constatação que ele fez sobre a vida, ele chegou a uma triste constatação, a evidência de que algo existe de mais triste do que a pessoa não ter sabedoria e do que ser perverso. É de que há muita sabedoria e exigir muita justiça sobre as coisas e viver segundo a perversidade que há no coração humano é enredo, é um enlaçar, é um aprisionamento em relacionamento com uma mulher enganosa. Isso é mais destrutivo do que qualquer outra coisa. Isso porque a mulher enganosa, ela aprisiona o homem com palavras de amor, com ações que deveriam servir apenas para deleite e prazer do seu amado. Mas o fim são laços que aprisionam as emoções e a alma do homem que se deixa levar pelas falsas juras de amor feitas por ela.
pois este amor fingido faz com que o homem erre em seu caminho e seja capaz de cometer maiores atrocidades em sua vida. Então, pior faz com que o homem se afaste completamente de Deus. Por isso que ele descobriu que a coisa pior do que não ter sabedoria ou ajuntar muita sabedoria e do que ele ser uma pessoa perversa, insensata e louca, é deixar-se enredar por uma mulher que é enganosa. E continua: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aqui, Salomão encerra Eclesiastes 7, declarando que na busca pela formulação de seu juízo, seu raciocínio e julgamento, ele percebeu que a causa de sua queda e destruição foi o envolvimento com muitas mulheres, pois essas, com suas armadilhas de amor, cada uma delas solapou, derrubou as firmes bases do seu relacionamento com Deus. Essas corromperam a sua vida e comprometeram a força do seu reinado. Porque cada uma das mulheres com quem ele se envolveu, ele passou a assimilar um pouco da cultura delas. Passou a deixar que os deuses delas fossem introduzidos no meio da sua nação e na forma de governar o seu povo. Salomão viu que o seu prejuízo foi aí, porque entre muitos homens, no exemplo que ele dá aqui, entre 1000 homens, ele achou um que fosse apenas correto, que ele tinha tudo aquilo que ele esperava. Outras mulheres, ele já não achou nenhuma, porque todas as mulheres que ele conseguiu, todas elas foram para formar vínculos dele com as demais nações com as quais ele fazia tratado, nações em que ele deixou-se levar pelos costumes dela. Sendo assim, Eclesiastes 7, ele traz a advertência do homem, ele comparar a sabedoria com a loucura e procurar ter a sabedoria na medida certa, em que a sabedoria ela seja sábia aos seus olhos, para que ela não venha se tornar uma loucura, porque a loucura ela faz o homem se perder. O muito aprendizado às vezes faz com que o homem venha delirar no seu conhecimento, faz o homem repensar que a fama do bom nome é melhor do que qualquer unguento precioso, porque o bom nome ele preserva a vida e evita que a alma seja ferida a ponto de precisar de unguento para ser sarada de suas dores. E o dia da morte é melhor do que o nascimento, porque ali ele já viveu tudo o que tinha que viver. Ele já teve o conhecimento de Deus, ele já fez todas as obras que eram para ele realizar. E o dia do nascimento, ele ainda vem com expectativa. E na casa do luto, ali estão os verdadeiros amigos. Ali estão as verdadeiras pessoas que se importam com aquele que partiu, se importaram e importam com a sua família. Porque na casa do banquete, muitos vão ali apenas para aproveitar das regalias, não porque realmente amam aquele que está oferecendo o banquete. E esse Eclesiastes, a maior ensinamento que ele traz também é para a gente vigiar com que tipos de pessoa nós temos nos relacionado, porque os relacionamentos deles provém muitas de nossas feridas, de nossas más ações, e essas más ações corrompem os nossos bons costumes. Inclusive,
o relacionamento que temos com Deus. Sendo assim, devemos vigiar o tipo de relacionamento que nós desenvolvemos com a outra pessoa, para que essa não venha fazer com que o nosso relacionamento com aquele que nos criou seja derribada, posta em fim, por causa da outra pessoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu espero que você vá no YouTube e faça a sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe. Amém?